Olá, eu sou a professora Kelly Dourado, sou administradora e também pedagoga há mais de 15 anos trabalhando na área de educação. E hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre trazer algumas dicas sobre como incentivar, motivar a leitura ainda na primeira idade, na infância. E nós trazemos como primeira dica a seguinte: seja exemplo. Confúcio diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. E Skinner fala muito sobre aquilo que o ambiente seleciona em nós. Então, se os responsáveis daquela criança são pessoas que têm o hábito da leitura, a criança ela vai crescer em um ambiente propício à leitura. Talvez nós tenhamos escutado dos nossos pais ou dos nossos avós a seguinte expressão: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, porque nós sabemos estatisticamente que nós seguimos mais o exemplo do que apenas a fala. Então, os responsáveis, talvez a pergunta principal não seja como incentivar a leitura nas crianças, mas seja como incentivar as pessoas a lerem mais. A nossa segunda dica, o segundo tópico é: crie um espaço que seja agradável para a leitura. Nós podemos chamar esse espaço de cantinho da leitura. E esse cantinho, ele precisa ter muito a nossa cara. Ele precisa muito ter a cara da criança, as cores das quais a criança mais gosta, ter ali personagens, desenhos animados que estimulem e que proporcionem naquela criança o prazer de estar naquele ambiente. Uma terceira dica que nós podemos trazer é a seguinte: escolha leituras que sejam leituras agradáveis para aquela criança, que esteja de acordo com aquilo que a criança mais gosta. Por exemplo, uma criança ela gosta muito de estudar sobre animais, ela gosta muito de ciências. Então, eu vou priorizar que essas crianças, que essa criança em específico, ela faça leitura dentro daquilo que ela gosta. Ela leia livros que falem sobre animais, que falem sobre ciência, porque essa leitura, para aquela criança, ela vai ser prazerosa e não penosa. E o ato de ler, ele precisa ser reforçador e não punitivo. Quando nós somos, entre aspas, obrigados a ler coisas, assuntos, conteúdos dos quais nós não gostamos ou com os quais nós não temos tanta afinidade, a leitura ela se torna punitiva. E Skinner diz que a punição ela nos afasta, na maioria das vezes, daquele ato. Materialize aquilo que está sendo lido. Incentive a criança a fazer a leitura e se imaginar participando daquele contexto, para que essa leitura seja aquilo que nós chamamos de leitura dinâmica. Uma das formas de dinamizar é incentivar para que a criança ela faça desenhos sobre a leitura, ela reproduza a história daquela leitura, mas com um novo final, com uma nova história, colocando ali o seu tempero, a sua história na história que foi lida, para a criança sinta. E nós finalizamos dizendo: precisamos materializar a leitura, precisamos adentrar ao universo da leitura e incentivar que as crianças o façam, para que essa leitura seja reforçadora e jamais punitiva. Muito obrigada.